Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Discurso Direto. São meus convidados Ruth Sousa Vasco, ela é autora do livro Banco Bom, Banco Mau, de que vamos falar, e já sabe de que banco estamos a falar, e também Bruno Gomes, enfermeiro, e é da direção da Ordem dos Enfermeiros, isto numa altura em que é discutido na Assembleia da República o Estatuto de Enfermeiro e também se cumpre o segundo dia de greve desta classe. Sejam bem-vindos os dois, e antes de iniciarmos este discurso direto, basta ligar o 21 044 11 45, vamos fazer uma breve revista pela imprensa desta manhã. Começo hoje pelo Jornal Público, que revela documentos assinados por Passos Coelho desmentem Parlamento. O Público revela mais dois documentos que mostram que Passos assinou pelo seu punho declaração de que estava em exclusividade. Também Estado suporta 15% da subida do salário mínimo nacional e Nações Unidas aprovam a proposta de Obama para travar jihadistas. Mário Soares pede a António José Seguro que se demita. Jornal E, caso Tecnoforma, inquérito parlamentar avança se Passos não esclarecer. GNR, militares alvos de processos disciplinares por insultos e palavrões no Facebook também. A entrevista de Godinho de Matos ao I abre divisão dentro do Partido Socialista. É o estudo da DECO ainda, todas as salas de aulas estão poluídas. Diário de notícias, no ensino superior, na colocação segunda fase, há 70 cursos em que não entrou nem um aluno e, por incrível que pareça, muitos deles ligados à engenharia. Passos Coelho sob pressão e Ângelo Correia, ex-patrão de Passos, diz: guarda as cópias do IRS de todos os anos, dá jeito para evitar problemas. Fundos europeus, prazos atrasados, gestores despedidos. Jornal de notícias, o Governo chegou a acordo com patrões e o GT, mais 17,8 cêntimos por mês para 435 mil pessoas. Salário mínimo só para os 505, antes dos descontos, já em outubro. Greve dos enfermeiros adia centenas de cirurgias, diz também o Jornal de Notícias, e também avisa que ainda há 9 mil vagas por preencher no ensino superior. Correio da Manhã, Federação Portuguesa de Futebol limpa cadastro a Pinto da Costa, leis as escutas da fruta que ficaram sem castigo. Condenação anulada ao presidente do Futebol Clube do Porto. O Nani sofreu acidente nas vésperas do Clássico. FIFA mantém punição a Fernando Santos, 8 jogos de castigo. Vamos aos económicos. Diário Económico, CMVM autoriza a compra da Espírito Santo Saúde à margem da Bolsa. O supervisor do mercado vai permitir que a United Health possa comprar diretamente a maioria do capital da Espírito Santo Saúde. Salário mínimo aumenta para 505 euros e todos ficam a ganhar. O acordo tem início em outubro e dura até o final de 2015. Receitas de impostos sobe 1 milhão, como é que se lê este número? 1.700.000 até agosto. Prestação da casa registra a maior queda dos últimos 2 anos. Negócios, empresas só suportam 85% do salário mínimo nacional, o Estado assume os 15%. Reportagem, um dia na vida de um advogado sem sítios, os advogados perdidos no mundo de processos amassados. Também Espírito Santo Saúde diz sim à OPA da Ângeles e critica a oferta de Melo. Vamos aos desportivos. Começo pelo jornal O Jogo, que diz: a cobra saiu do buraco, é La Culebra. Carrilho, que faz finalmente jus à alcunha, o melhor marcador e o rematador mais eficaz do Sporting. E afinal, olha, grande notícia, Chicabala já deu notícias e diz que recusa voltar. Lopetegui diz que acredita na forma de agir e insiste em rotatividade. Santos não quer saber de renovação, isto na seleção
nacional. A bola Nani, Dragão, não se dá com este leão. Em 6 jogos só perdeu uma vez. Venceu os 2 últimos encontros contra o rival de amanhã. Vamos estar no Euro. Fernando Santos apresentado com obsessão de ganhar. No Benfica, segundo o fôlego de Ola John. Record Alvalade, o pesadelo do Dragão. O Rui Patrício é especialista em duelos com o Porto. Lopetegui diz: ainda não olho para a classificação. Fernando Santos, todos têm possibilidade de ser chamados e Talisca está recuperado. O médio brasileiro pode jogar no Estoril. Hoje é dia de saída de revistas semanais. A Visão é a face oculta do PST, o Ministério do Perdão Fiscal. A Procuradoria-Geral da República investiga suspeitas de interferências políticas na prescrição de dívidas fiscais. Ideias e exemplos, 33 motivos para gostarmos de Portugal e, atenção, sardinha precisa-se. Conservas portuguesas conquistam o mundo, é preciso mais sardinhas para as conservas. Sábado, bullying, e se o seu filho for uma vítima ou um agressor, em Portugal 1 em cada 4 alunos agride ou é perseguido por colegas da escola. Está feita assim a revista de imprensa. (21 044 11 45), já sabe que é o número que pode e deve ligar para ser parte deste nosso programa. Bem-vinda Ruth Sousa Vasco, também Bruno Gomes. Notícias que queiram destacar neste início do discurso direto? Eu acho que a notícia, se calhar, mais espantosa pela negativa, mais horrenda pela negativa, é de facto a que teve lugar ontem com a informação que chegou da decapitação de mais um refém. Neste caso não é um jornalista, é um guia de montanha. Alguém que estava, pelos vistos, no sítio errado, na hora errada. Mas que na prática o que isto nos vem lembrar, e que acho que é importante que nós daqui para a frente não assumamos como um tema distante, é que isto vai se tornar de facto um problema de todos nós. Não é uma coisa do outro mundo, daquele mundo para lá das nossas fronteiras. É cada vez um tema que independentemente das distâncias geográficas, é um tema de civilização e é um tema que nos obriga a todos a pensar nele e a fazer alguma coisa. É impressionante como ainda se mata em nome de um Deus, o que é mentira. Não é por isso. Ainda por cima, quando não se entende o que quer dizer a palavra jihad, não é? Pronto, é verdade, choca pela brutalidade do que aconteceu. Bruno? Eu selecionaria para talvez a notícia mais importante de hoje a segunda página do Diário Económico sobre um pacto para a saúde. Efetivamente foi apresentado há 2 dias pela Fundação Carlos Gulbenkian uma proposta de pacto para a saúde e que creio que é um tema que está atualíssimo no dia de hoje. Ontem tivemos cá um dos autores desse estudo que é fantástico, não é? Exatamente. Até porque hoje a imprensa consegue ter pelo menos 5 notícias que se relacionam com este pacto para a saúde. A questão dos fundos estruturais, porque este pacto necessariamente vai implicar uma reorganização do sistema de saúde, com custos elevados. Temos os fundos estruturais, temos a questão dos enfermeiros hoje em greve. Exatamente uma das questões são as dotações seguras e o pacto, nas 20 medidas, apresenta 2 relativas aos enfermeiros muito interessantes. Sim. Aumentar o número de enfermeiros e a criação de uma espécie de diretor-geral, diretor executivo para a enfermagem. Poderemos voltar à frente a isso. Recentemente também sai na Forbes, creio que ontem, um artigo que diz: quer reformar o sistema de saúde? Pergunta aos enfermeiros como. Portanto, há aqui uma linha contínua da saúde em destaque. Ainda, se calhar, destacaria mais 2 notícias do DN relacionadas com esta notícia do Diário Económico. Sim. Um artigo da opinião de Emma Paulino sobre o uso do medicamento. Somos todos responsáveis. Aproveito inclusive o título, aliás, o subtítulo do relatório da Fundação. É um problema, efetivamente, paralelamente às infecções associadas aos cuidados de saúde, que é outro assunto que dão destaque no relatório. E a questão do Portugal vai ter 3 milhões de idosos em 2060, que é um dos fatores do jornal I, certo? Que é um dos fatores que vai colocar grande sobrecarga em cima do sistema de saúde e, portanto, serão as 5 notícias relacionadas com esta segunda página do Diário Económico que vamos já dissecar. Exatamente. Deixe-me só aproveitar a sua presença. A Ordem dos Enfermeiros apoiou esta greve dos sindicatos dos enfermeiros. A Ordem tem números já relativos a este segundo dia.
Os números que nós temos relativamente ao segundo dia foram avançados pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que a greve estará a rondar os 80% de adesão de forma global. No turno da noite, aparentemente, subiu para os 85%. Vamos aguardar ainda o turno da manhã de hoje e da tarde, mas é expectável que no global dos 2 dias esteja na ordem dos 80%, o que está em linha com aquilo que foram as percentagens das greves que ocorreram em agosto e que foram greves mais localizadas por instituição. Portanto, considera que são greves, não como o ministro Paulo Macedo diz, que já são habituais, já são quase como as do metro, que também há hoje greve no metro, mas que são greves que são significativas e que têm uma adesão significativa. Sem dúvida, até porque uma das questões que está por trás desta greve é algo que é bastante preocupante. Tem a ver com a exaustão, que também foi um tema bastante debatido no mês de agosto, a exaustão dos profissionais, que se prende efetivamente com o conceito das dotações seguras, que é ter o número de profissionais adequados para cada situação. Eu, se calhar, até aproveitaria para fazer aqui um paralelo com um relatório produzido no Reino Unido no ano de 2013, relativamente a situações de 2012, que se chamava o Francis Report, que foi um relatório que, por simplesmente, colocou a nu que a falta de profissionais qualificados em número adequado diminui significativamente e coloca em risco a vida dos utentes. E, portanto, se associarmos aqui a falta de enfermeiros crónica do sistema de saúde, aliás, se olharmos para o balanço social do Ministério da Saúde de 2012, é notória a diminuição de profissionais. Se associarmos a isso à exaustão que os enfermeiros estão sentindo neste momento, é expectável e que acontecesse a greve com estas percentagens. E eu creio que, inclusive, as pessoas, se lhes explicarmos que uma das razões que se está a fazer greve é que, mais à frente, daqui a uns tempos, seria a saúde delas que estaria em risco, elas compreenderão que, se calhar, é preciso fazer aqui uma pausa, refletir e fazer com que o Ministério da Saúde redirecione as suas políticas. Mas então, eu fiz esta mesma pergunta na última greve à representante do Sindicato dos Enfermeiros. Se há tantas horas extraordinárias, se há exaustão, porque é que os enfermeiros pura e simplesmente não se recusam a fazer horas extraordinárias para mostrar ao Ministério da Saúde que a exaustão é perigosa e que é preciso mais profissionais? Dois sinais que isso está a acontecer. Primeiro sinal, em algumas instituições de grande envergadura, estamos a falar de instituições com 1.500 profissionais, temos situações, nomeadamente serviços de elevado desgaste, como seja os serviços de urgência, em que os profissionais de serviço, por simplesmente, consideram que já não têm condições. E o que é que isto faz? Faz com que as instituições tenham que mobilizar enfermeiras de outros serviços, o que cria aqui um problema, porque os serviços de urgência têm, digamos, processos e mecanismos de funcionamento muito próprios. É complicado a um profissional, um enfermeiro, que trabalha em unidades com outras características, chegar um dia ao serviço de urgência e conseguir prestar cuidados com aquela qualidade. Portanto, já está a acontecer, os enfermeiros estão a dizer, eu estou exausto, já não aguento mais, e as escalas, efetivamente, ficam com buracos por preencher. Outra situação interessante, os enfermeiros do Serviço de Urgência de São Francisco Xavier fizeram uma minuta de desresponsabilização. Ou seja, eles estão a assumir que estão exaustos, já não conseguem e, portanto... Mas porquê é que não recusam, por e simplesmente? Há enfermeiros que recusam, o que os serviços estão a fazer normalmente é ir buscar enfermeiros de outros sítios. E, nas circunstâncias em que não conseguem mobilizar enfermeiros, os serviços ficam a funcionar com menos enfermeiros, que aquilo que seria o ideal. Aliás, temos situações em que as enfermeiras-chefes disseram aos diretores de serviço que temos que fechar camas. Sim. E as camas fecham. Pronto. Era isso que eu gostava de ver esclarecido. E vamos continuar a falar de saúde e não só, como é óbvio. Às vezes da saúde dos bancos também. Não é? Ruth Sousa. Vasco. António Moita, muito bom dia, está a ligar de Loures. Bom dia, Paula. Bom dia. Bom dia aos seus convidados e aos telespectadores. Antes de eu falar do assunto que eu pretendia falar hoje, deixe-me fazer aqui um preâmbulo sobre esta questão que estava a pôr ao Bruno, sobre porque é que os enfermeiros não se recusam a fazer horas extraordinárias. Bom, alargando isto, digamos assim, generalizando isto aos outros setores, um trabalhador, se se recusar a fazer horas extraordinárias, muitos deles são contratados, são despedidos. Eu tenho um familiar muito próximo que ainda esta semana, portanto, segunda-feira, saiu de casa às 8 da manhã para ir trabalhar numa grande empresa, teve de piquete e chegou a casa às 2h30 da manhã
E na terça-feira, às 8 da manhã, já estava a sair no carro para ir trabalhar. E anda todo o dia, como é técnico, anda todo o dia com o carro nas mãos, fora de Lisboa, nos arredores de Lisboa, muito longe de Lisboa, para ir resolver problemas técnicos em muitas empresas, porque ele trabalha no setor técnico. Portanto, se ele se recusar a fazer estas horas extraordinárias, o patrão diz lá fora, há milhares à espera de virem cá para dentro, portanto vai-te embora. Sim. Sim, verdade. Mas esta situação seria diferente, António Moita, só por causa de se lidar também com vidas humanas. Mas pudessem recusar-se, realmente era bom que pudessem recusar-se para, digamos, de uma vez por todas resolver o problema da falta de profissionais. Agora, eu queria falar do aumento do salário mínimo. Sim. Eu estou satisfeito com o aumento do salário mínimo, obviamente. Lamento que seja curto, que seja pouco. Ainda bem que foi aumentar. Era uma reivindicação dos trabalhadores já há bastante tempo. Agora, eu queria fazer aqui o seguinte. O salário mínimo aqui no continente passou para 505 euros. Sim. Nos Açores passou para 530. Ou seja... Nos Açores, o salário mínimo já era de 505 e agora o governo de lá aumentou em 25 euros. Aqui no continente, que era 485, o governo aumentou 20 euros com o acordo da UGT e faz-se uma grande festa, há muitas bandeiras, há champanhe, como se fosse uma grande coisa, aumentar o salário mínimo ao fim de 4 anos de congelamento em 20 euros. Repare, eu não tenho ouvido os políticos, nem os comentadores dos jornais e das televisões falarem neste aspecto dos Açores. Nos Açores, a dívida pública não chega a 20%. No continente é mais de 130%. Na Madeira nem se fala. Nós estamos a pagar uma dívida enorme na Madeira, de milhares e milhares e milhares de milhões de euros. Somos nós que estamos a pagar, não é o Governo da Madeira, é através do Orçamento Geral do Estado. Nos Açores, a dívida dos Açores é mínima. O déficit dos Açores não tem chegado a 4% nos últimos anos. Nos Açores não há despedimentos dos funcionários públicos, os professores são respeitados, são tratados com respeito, os cortes salariais dos Açores não têm sido como aqui no continente. No entanto, nos Açores, o governo aumenta o salário mínimo para 530. Não é muito, mas é muito melhor daquilo que se passa aqui no continente. E, portanto, eu ligava isto a uma outra situação, que é esta. Toda esta festa e todos estes foguetes do acordo ontem feito da UGT com o Governo, mais uma vez, vem provar que a UGT, que é uma coligação de sindicatos do PS e do PSD, que têm dado a mão ao Governo sistematicamente em todas as decisões, despedimentos, redução das indenizações, criação do banco de horas, redução do pagamento das horas extraordinárias, etc, etc. Mais uma vez a UGT veio trair os trabalhadores, mais uma vez a UGT veio provar que está de acordo com António José Seguro, que não quer contrariar a política deste governo e que está, digamos, de pacto com o Passos Coelho. Portanto, eu lamento dizer isto, como até militante do Partido Socialista, não sou inscrito na UGT, nunca me inscreveria na UGT, nunca apoiaria a UGT, porque é uma traição que faz aos trabalhadores portugueses. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada, António Moita. Apesar de, como estamos a ver aqui no Jornal de Notícias, uma reportagem de uma senhora, feita em casa de uma senhora, Angelina Cerqueira, que vive com o salário mínimo e diz que quando o dinheiro é tão pouco, qualquer migalha é boa. Pelo menos é um pequeno avanço. Eu sei que disseram isto está para uma bica por dia, mas pelo menos já é mais alguma coisa, digo eu. João Soares, bom dia, está ligado ao Eiras. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia à senhora e bom dia aos seus convidados. Eu, por acaso, entristece-me que eu nasci neste país há 55 anos. Eu entristece a mim como ser humano, como homem, várias coisas grandes que eu vejo, que é uma injustiça muito grande. Eu tenho um rapaz amigo que o salário dele são 500 euros por mês. Sim. Paga 200 euros de renda de casa. Depois tem mais o passe, que são 50 euros. Depois tem mais a água e tem mais a luz e o gás. Sim. Eu há dias estive a falar com ele e disse assim, ele chama-se Pedro. Pedro, então o que é que tu comes durante o mês todo? Eu durante o mês todo como grão. Então, mas comes grão com o quê? Eu como grão ao almoço e como grão ao jantar. Então depois no dia a seguir. Depois no dia a seguir como outra vez grão. Ou seja, anda 30 dias a comer grão.
Epá, é isto que eu gostava que as pessoas vissem, porque 500 euros não é absolutamente nada. Porque a eletricidade aumentou bastante, a água aumentou bastante, há o gás e há a renda da casa que ele paga 200 euros. Está a ver? E ele às vezes, quando me vê, chega ao pé de mim e pede-me um cigarro. Pá, João, você dá-me um cigarro. Dá-lhe um cigarro. Mas, como é que eu ia dizer? Além de trabalhar, a pessoa é um pedinte, anda sempre a pedir. Está a perceber? Convém não esquecer que as cerca de 500 mil pessoas, não é, que recebem em Portugal o salário mínimo nacional, vivem no limiar da pobreza, hoje em dia, não é? Vivem porque não conseguem comer, têm que comer só o grão, que é o que este rapaz faz. Este rapaz passa 30 dias a comer grão, não consegue comer mais nada. Paga o passe, paga a água, paga a luz, paga o gás, paga a renda da casa, acabou. Era só isto, e um bom dia para vós. Obrigada, João Soares, pelo seu testemunho. Ruth, mais notícias? Mais notícias. Uma das que eu tinha selecionado tem precisamente a ver com o salário mínimo, numa perspectiva que não pode deixar de passar por isto que foi ouvido, assim, passar de facto de 485 euros para 505 e termos direito a tanta festa é no mínimo sinal de um país que é subdesenvolvido. Assim, nós de facto somos um país pobre e temos alguma dificuldade em 2014 encarar com essa realidade, porque acho que todos nós, e sobretudo quem tem mais memória, esperaria que este já fosse um país diferente. Se quiser, já fosse um país que foi imaginado há 20 anos, ou pelo menos numa geração que há 20 anos achou que, ou há 30 anos, achou que tinha aqui um quase futuro, tinha aqui uma perspectiva de vida diferente, que depois acabou por não se confirmar. Acho que dificilmente nos anos 90 pensaríamos que em 2014 estaríamos todos muito... Com uma qualidade de vida abaixo. Muito satisfeitos porque chegamos aos 505 euros. Agora, também acho que isto espalha outra realidade e que obviamente, sem se resolver essa parte, a outra também não se resolve, que é para todos nós um falhanço que existam 425 mil portugueses a receber 505 euros de salário mínimo. Porque isso significa que nós, de facto, progredimos muito pouco em termos daquilo que é a nossa capacidade de criar riqueza e de criar emprego. Porque nós também, e muitos economistas também nos falam disso, é o problema de sermos um país em que temos pequenas e médias empresas, não é? E, portanto, não temos tecnologia de ponta, nunca investimos em áreas competitivas. Mas acabam os exemplos. Não é? E era um pouco isso também que eu gostava de trazer aqui à discussão, claro. Que é... aliás, há aqui 33 boas razões para gostarmos de Portugal. Deixa-me ver se alguma delas... de certeza. Eu encontro 500, mas pronto, eu também. Não, mas no que diz respeito ao lado das empresas, à exceção de... Obviamente que podemos ir para os extremos e podemos pensar que há péssimos patrões, como também certamente não há bons empregados em todo o lado. Portanto, há bom e mau em todo o lado, nos bancos também. Exato. Mas a maior parte dos patrões, eu diria que são pessoas que gostariam, ou teriam certamente uma empresa com melhor ambiente, mais produtiva, com as pessoas mais felizes, que pudessem pagar mais. E estas empresas que não conseguem pagar mais do que o salário mínimo, eu acho que também merecem alguma atenção, nomeadamente quando pensamos que ontem a Confederação do Comércio foi uma das que mais se torceu com esta assinatura. Eu acho que é difícil pensarmos num ser humano, patrão ou empregado, que acha que 500 euros é uma fortuna. Portanto, obviamente que 500 euros é um patamar mínimo que se pode entender como aceitável, se é que é mínimo, atendendo inclusive às contas que este nosso espectador nos trouxe. Agora, a verdade é que muitas empresas em Portugal não conseguem realmente pagar mais do que isso. E se nós não conseguirmos resolver a origem do mal, a origem do problema, que no fundo vai obrigar a profundas reformulações em vários setores, então dificilmente nós conseguimos dar a volta também ao tema do salário e do emprego. Há um bom exemplo que eu acho que faz sentido falar, que é o exemplo da indústria têxtil, que foi uma indústria que teve praticamente falida, uma indústria onde se perderam empregos, perderam-se empresas, houve uma quebra de 30% no número de empregados, no número de empresas, acho que foi uma quebra de 20% de 2007 para cá. E a verdade é que hoje é uma indústria que se requalificou, competitiva, que está a ser uma das nossas joias da coroa em termos de exportações e que, de facto, o que teve que fazer foi olhar para dentro, perceber como é que se reorganizava, como é que se tornava uma indústria não de salários baixos, mas de pessoas qualificadas e bem pagas, que obviamente... Mas isso apostaram na formação e na união, que é algo que é muito importante, não é? Sim. Ouvimos há 2 ou 3 dias 3 empresas do Norte que se juntaram, estavam quase falidas, não é? E que conseguiram ter produtos de qualidade para exportar também e criando novos postos de trabalho. E isto apostando também na formação. Todos agora os seus trabalhadores fizeram pelo menos o 12º ano.
Portanto, é mostrar que nós temos tudo, só nos falta muitas vezes é pensar mais longe, ou não, Ruth? Sim, pensar mais longe, ter uma capacidade de associação que em Portugal ainda continua a ser muito escassa, ter alguma coragem para muitas vezes perceber que algumas empresas vão ter que fechar, sim, e é doloroso sempre que essa decisão tem que ser tomada, mas muitas vezes é a única forma de começar de novo. E também ultrapassarmos aquele receio. Isto é um tema que tem-se falado muito nos últimos tempos, mas em Portugal continua a ser muito complicado dizer que uma empresa correu mal, tem que fechar e que essa empresa não foi viável. Sim. Não foi viável, é assim, então aprendeu-se alguma coisa e tem que se começar de novo com essa aprendizagem e fazer melhor da próxima. Sim. Não assumir isso como um fim de linha. Exatamente. Olha, os têxteis técnicos também são os tecidos de futuro, que também são o Bolt, que os usa, que são feitos em Portugal. Aqui está, fomos o primeiro país na Europa a abolir a pena de morte. O papel higiênico, inovação às cores, temos algo de fantástico. 33 razões, pronto. E a natalidade e a longevidade de boa saúde, mas era preciso era mais crianças, não era, Bruno? Efetivamente, não é? A questão da sustentabilidade demográfica vai ser um dos dilemas que se vai colocar a Portugal, até porque falar da questão do salário mínimo nacional também falar da questão da sustentabilidade da segurança social. Exato. E não deixa de ser curioso, fazendo uma análise transversal, que quer no jornal e quer no Diário de Notícias, sim, na página à frente de onde se fala da subida do salário mínimo nacional, diz logo segurança social prescinde de 19 milhões de euros. E também diz, Polícia do Fisco foram buscar 676 milhões e reduziram o déficit. Portanto, analisar estas questões do salário mínimo nacional é entrar em linha de conta com a parte da fiscalidade, com a parte da segurança social e, por último, se calhar a primeira parte, a criação de riqueza no país. Eu, se calhar, relativamente a esta questão da criação de riqueza, que será o grande desafio que terá que unificar os portugueses, e em breve teremos eleições legislativas e estávamos todos também à espera de ver os dois candidatos a Primeiro-Ministro discutir as suas ideias para esta unificação de um programa para 20 anos de Portugal. Exato. Para o futuro. Para o futuro. Esperemos agora no pós-28, a partir do dia 29. Mas em termos desta lógica de criação de riqueza, eu fazia aqui a ligação mais uma vez com a área da saúde, que me sinto mais à vontade, e com a questão do turismo da saúde. Embora não apareça aqui nenhuma notícia a falar especificamente do turismo da saúde, temos hoje várias notícias sobre a OPA, a Espírito Santo de Saúde, em que alguns dos compradores que se estão a colocar são compradores internacionais, estrangeiros. Portanto, são todos menos o Grupo Mel. O Grupo Mel, exatamente. Temos mesmo a fidelidade tem os chineses. Exato. Portanto, há aqui uma dinâmica na área da saúde, que é uma área de elevada intensidade tecnológica. A maior parte dos recursos humanos da saúde são pessoas altamente diferenciadas do ponto de vista da formação e a natureza do processo produtivo da saúde é altamente diferenciada. Eu creio que é um nicho, e também, se não me engano, no Diário Económico, alguém escreve um artigo de opinião sobre a reformulação e o relançamento dos clusters em Portugal. Sim. Esta área da saúde, efetivamente, e como também alguém dizia ontem, quando se fala de Ministério da Saúde, não só pensar no Ministério da Prestação de Cuidados de Saúde, mas pensar na saúde como um todo. Sim. Que é fundamental. É fundamental. Muitas vezes, vamos continuar a falar. Meto na conversa o Germano Pereira. Bom dia. Está ligado a Lisboa? Bom dia. Olá, bom dia. Sim, para falar de salário mínimo há pouco para falar, não é? O aumento é muito pequeno, mas de qualquer maneira este aumento é só porque o Governo vai a eleições e é uma maneira de dizer que já fizemos qualquer coisa. Sim. O problema é que também não temos alternativa política do PS e não sei o que é que vai ser. Mas eu queria mesmo falar era da contratação do Fernando Santos. Sim, pode falar. Eu não entendo. Nós percebemos disso também alguma coisa. Bruno, tem que me ajudar eu não entendo como é que se contrata um treinador que está castigado 8 jogos. E ainda por cima já foi confirmado que o castigo mantém-se. Sim. Mesmo que seja reduzido, vai ser reduzido para 4 anos. Acho que não foi reduzido, pelo menos é o que dizem os jornais, Germano Pereira. Não foi reduzido, agora passou aqui no vosso rodapé. Sim. Não foi reduzido, foi mantido. Não. Foi mantido, 8 jogos de castigo. Para ter um selecionador 8 jogos, é a mesma coisa que ter um banqueiro que está preso. Quer dizer, não é bem a mesma coisa, mas é quase. Ou seja, ele não vai lá fazer nada. Quando temos o Manuel José, quando temos o Manuel Fernandes, quando temos o Tony, tudo pessoas que já deram créditos antes. Não entendo, era só isso, eu não consigo perceber. Acho que são interesses, tem a ver com empresários, tem a ver com muita coisa. Está como no país, ou seja, está como no país, é igual.
Pronto, obrigado, bom dia. Obrigada, Germano Pereira. Mas eu, sem perceber de futebol, mas tenho aqui umas aulas com o Fernando Correia muitas vezes, o que é verdade é que o papel de um treinador é treinar antes dos jogos, não é? Pronto, são só 8 jogos, 2 é a França e a Dinamarca, 11 e 14 de outubro, as coisas que eu já sei de futebol. E há o adjunto, o Ilídio Val, que vai sentar-se no banco e que já está dentro do esquema todo. Portanto, vamos lá dar um voto de confiança ao Fernando Santos. Concordam comigo? Acho que sim. Pronto, obrigada. Bruno? Eu assumo que das poucas áreas que não percebo absolutamente nada é o futebol. Então vai ter umas aulas também com o Fernando Santos. Vamos lá à ordem dos enfermeiros e vamos discutir futebol. Vai ver que é relaxante quando temos fair play, como é óbvio, senão sem clubismos, como é óbvio. Maria Pinto, bom dia, está ligado de Castro Verde. Bom dia, Paula. Bom dia aos seus convidados. Olha, Paula, quanto ao salário mínimo, eu quero apenas dizer, para não me alongar, porque quero dizer mais umas coisas, quanto ao salário mínimo, quero lhe dizer apenas que não dá para comprar um pão por dia. Não dá? Não dá para comprar um pão. Um pão custa 1,20 € ou 30. Um pão, está a falar assim, daquele vosso pão fantástico, sim. O pão Alentejo, o pão do Alentejo. Exato, daquele que sabe bem, sim. É onde eu moro. Um pão custa 1,20 € ou 1,30 €, portanto não dá para um pão. Agora, queria lhe dizer, dê-me só um bocadinho, porque eu ontem não consegui falar. Paula, eu lembro-me que quando eu comecei a trabalhar, com 18 anos, em 1964, o meu primeiro vencimento foi de 1.500 escudos. Passados 2 meses eu fui aumentada para 1.750 escudos. Casei em 1967 e lembro-me que o meu salário era de 3.000 escudos e pagava 800 escudos de renda de casa. Agora pergunto, como é possível que o Passos Coelho não se lembre que se recebeu 150 mil euros, ou seja, 30 mil contos na moeda antiga? Parem de pensar que nós somos tolos. Tiremos as ilações. Eu já tirei a minha. O primeiro-ministro tem que ser sério. Tem que ser idóneo. Não basta parecer. Tem que ser. É ele que tem que provar a sua idoneidade. Não peça à Procuradoria ou ao Ministério Público averiguações de processos que já prescreveram. Peça ao banco dele os extratos das contas. É tão simples como isso. Bom dia, obrigada. Obrigada, Maria Pinto. E deixe-me dizer-lhe que para 1964 um conto e 500 era simpático, era bem bom, acho eu. Mas pronto, e ainda bem, às tantas, e merecia, e força. E ainda bem que se lembra. Eu também me lembro do primeiro ordenado. E dos outros também não subiram muito. Bom, sobre este caso, eu não sei se querem falar. Ruth Sousa Vasco é realmente alguém com responsabilidades e não estamos a fazer aqui, insisto, julgamentos em praça pública, porque todos há presunção de inocência e se quer investigar ou se pediu a investigação deve ser investigado. O que é verdade é que às vezes são estes casos que fazem com que muitas vezes a classe política fique descredibilizada, não é? Eu acho que é um caso que obviamente está no princípio e, portanto, ainda vamos certamente ter muito mais notícias sobre o tema. Agora, eu acho que o que é incontestável é que entramos em contagem decrescente para eleições e que, portanto, daqui para a frente vai valer um bocadinho de tudo. E não há coincidências já nesta altura. E não há coincidências. E, de facto, como dizia um dos nossos espectadores, depois do dia 28, quando ficar definida a situação no PS, esta curva vai se intensificar, ou seja, nós vamos ter, de facto, um ano muito intenso do ponto de vista político. Vamos ter, provavelmente, muito mais casos do que apenas este que envolve agora o Primeiro-Ministro, que é um caso grave e que é um caso que, a não ficar esclarecido, pode afetar de maneira bastante profunda até para o futuro. Aquilo que possam ser as ambições de futuro, quer do Pedro Passos Coelho enquanto Primeiro-Ministro, quer do próprio PSD, porque isto afeta o partido inevitavelmente. Agora, o que eu também acho que é curioso e que vale a pena nós nos lembrarmos é que parece que os políticos com estes anos todos não aprenderam nada. Ou seja, de tudo o que tem acontecido nos últimos anos em Portugal e no mundo, mas Portugal, de facto, como um país pobre que é e com os sacrifícios que têm sido impostos a todos, se é algo que nós legitimamente devíamos aspirar, é que a classe política fosse ou tivesse aprendido a ter uma relação diferente com os seus eleitores. Exato. Muito mais transparente, muito mais olhos nos olhos e muito menos refugiada em formalismos.
e percebermos que em 2014, a um ano de eleições, continuamos com os mesmos vícios, com as mesmas formas de fazer política, com os mesmos jargões de sempre, acho que no mínimo é assustador. Lá está, Ruth, é o não se ter aprendido nada em 40 anos, não se ter desenvolvido mesmo, quando falamos nas economias e tudo isso. Bruno? Eu tenho uma posição, talvez, controversa relativamente à política. Eu acho que se consome muito tempo com... Demasiado tempo com questiúnculas políticas. E depois perdemos esse tempo para analisar coisas que calhar são mais relevantes para todos nós. E eu hoje também encontro aqui nos jornais um enfoque especial nas crianças e na escola. Há aqui um artigo de opinião na penúltima página do Manuel Maria Carrilho, O Novo Rumo para a Escola, no Diário de Notícias, mas também há aqui no I, nas páginas 28 e 29, vários artigos dedicados às crianças. O caso de uma que foi devolvida ao Estado, depois outro artigo, mais de uma dezena de crianças foram devolvidas ao Estado, e temos, se não me engano, na capa de uma das revistas, a questão do bullying. Esta questão da escola, das crianças, da parentalidade, das condições para as famílias, da taxa de natalidade, já também foi produzido muito em Portugal. Se não me engano, houve até uma fundação que fez uma série de debates, um estudo aprofundado sobre como promover a natalidade. Mas depois de tudo isto, depois de todas essas reflexões, o que é que nós temos efetivamente implementado para dar solução a estes problemas? Dou-lhe um exemplo, a questão do bullying, que é uma questão preocupante. Em Portugal, aparentemente, estão a subir os índices de bullying nas escolas. E em termos de projetos, o que se observa são projetos profissionais, projetos ad hoc, com pouco apoio, com pouca estrutura. Há um projeto, creio, da Universidade Católica do Porto, junto de uma escola com 200 alunos, mas de resto pouco mais vemos. Estávamos a ir à espera de políticas para estes problemas. Em contrapartida, o que é que nós observamos são estes dissabores. O disso. Exatamente. Eu estava a mostrar há pouco também a afirmação de Mário Soares, também agora já não chega só, Soares dispara sobre seguro, em vez de dizer as neiras, era admitir-se, qualquer coisa em que realmente, às vezes, a política... elevar um pouco de dignidade. Nivelar, eu costumo dizer nivelar por cima. Exatamente, porque quando tem esse tipo de atitude e comportamento, eles estão a remeter os portugueses para esse nível. Estão a dizer que nós não conseguimos perceber a realidade, que não temos capacidade de análise e que, portanto, estamos satisfeitos com esse tipo de debate político, o que é completamente, é completamente errado. Alberto Almeida, bom dia, está a ligar de Santa Maria da Feira. Bom dia. Olá, bom dia. Senhora, bom dia, Dona Paula, bom dia aos senhores convidados. Eu é a primeira vez que ligo para o vosso programa, embora muitas vezes que sinto-me revoltado por não poder intervir em certas ocasiões. Bem-vindo, Alberto. E então eu quero-lhe só dizer uma coisa. Portanto, eu estou assim um bocado nervoso que é isto. O senhor, nos últimos 20 anos, que greves é que se viu em Portugal? Ora, nos últimos anos, as greves que se viu em Portugal é só de quem ganha muito. Quem ganha muito dinheiro. Os enfermeiros, coitadinhos dos enfermeiros. Os enfermeiros é aquilo que eu vejo nos hospitais. Sim. Portanto, andam aos montes, vão aos montes tomar café. Eles podem ser mais bem repartidos nos hospitais para realmente terem o seu trabalho compensado. E só penso e vejo que os enfermeiros só querem dinheiro. Só querem ganhar dinheiro, não querem trabalhar. Porque, por exemplo, coitadinhos fazem muitas horas durante a noite. Durante a noite é mentira porque eles estão a dormir. Alguns estão no hospital, só se levantam, acordam para, quando uma campainha toca, para ir atender a um doente. Eles não trabalham. Eles estão a ocupar um lugar, portanto, sim senhora, que são úteis, mas só pensam no dinheiro, não pensam, porque repare bem, você não vê uma greve de um metalúrgico, uma greve de um sapateiro, uma greve de um têxtil, uma greve de quem produz neste país, porque só quem não produz, quem não dá rendimento no nosso país, é que faz greves. TAPs, a função pública, os transportes, essas pessoas que não dão realmente lucro. Eu estou revoltado, desculpe poder estar a falar assim dessa maneira, mas coitadinhos dos enfermeiros, eu vejo, eles vêm às meias dúzias fumar cá para fora. Eles vão aos 10 cada vez
vez tomar café. Pronto, eles que venham um de cada vez, como nas empresas fazem. Está a perceber? Eu também trabalhei durante 60 anos e também sou quase como o ordenado mínimo. Coitadinho daquelas pessoas que ganham, porque se uma pessoa ganha o ordenado mínimo, a outra ganha 1000 e tal euros. Não, só agora, quem vive sozinho é pouco, mas em conjunto... acho que já compensa, mas é pouco sim senhor. Mas no país que estamos, assim agora, os enfermeiros que vejam, quem ganha os ordenados mínimos e essa coisa toda, isso é que é terrível. Alberto Almeida, eu sei que às vezes se banaliza... Desculpe lá. Diga lá. Não, eu estou a dizer, eu sei que às vezes parece que se banaliza as greves, mas o que é verdade é que se outras classes não fazem greve, eu insisto, eu às vezes culpo muito os sindicatos, porque os sindicatos fazem greves, principalmente no setor do Estado, verdade, Bruno e Ruth, no setor do Estado, mas não vão às empresas públicas e muitas vezes também não apoiam os trabalhadores dessas empresas públicas, nomeadamente através dos seus advogados. Dizem logo, lá estão os comunistas, lá estão estes, lá estão aqueles. É terrível. Eu há 20 anos que não vejo uma greve do setor das empresas que realmente dão lucro a este país. Só vejo greves de quem ganha muito, como já acabei de dizer. Os enfermeiros a ganhar 3 euros e tal, contratados, já acho que realmente quem tem muitas vezes é a sua opinião, e muito obrigada, Alberto Almeida, e será sempre muito bem-vindo, como é óbvio, porque nós gostamos imenso de fazer aqui contraditório. Um abraço, Alberto Almeida. Vamos já falar, seus malandros. Bruno, então não fazem nada, só tomam um café, só um bocadinho. É verdade que tomam um café, mas também precisam de tomar café, fumar um cigarro, a questão aí é que ficam doidos. Eu que eu diga. Maria Gomes, bom dia. Está ligado de Coimbra. Bom, sim, senhora. Olha, eu vou contrariar este senhor. Pronto, é um contraditório. Força. Ele fala porque nunca esteve internado. Eu há 10 anos fui operado ao coração, os enfermeiros, a vigilância que é durante a noite, às vezes nós estamos nos cuidados intensivos, mas temos um bocadinho de luz, muito pouca, de raciocínio, mas há um foco que passa toda a noite. Durante a noite, naqueles dias que estive nos cuidados intensivos, era constantemente a darem medicação, a verem, era um trabalho intensivo. Esse senhor nunca passou por isso não sabe dar valor. Depois, nos cuidados intermédios, tínhamos de noite também um focozinho para ver como é que estávamos. Eu estava acordada, mas para ver como é que estávamos. Portanto, este senhor, acho que pode ter razão, eu não sei, mas para a parte que me toca, eu acho que os enfermeiros têm razão numa coisa, mas vou dizer outra coisa em relação aos enfermeiros. O Estado devia obrigar as clínicas a terem os enfermeiros a tempo inteiro, contratar enfermeiros a tempo inteiro para não haver tanto desemprego. Porque os enfermeiros ganham pouco nos hospitais e têm que fazer horas extraordinárias para sobreviver nas clínicas. Saem dos hospitais, vão fazer as suas horas de descanso nas clínicas. Eu isso também não concordo. Mas o Estado devia obrigar as clínicas a aceitar os enfermeiros a tempo inteiro como estão nos hospitais. Porque as clínicas ganham com isso. Portanto, contra o duplo emprego. Pois, muito obrigada. Agora há outra coisa. Sim, rapidamente, Maria. Sim, obrigada. Pinto da Costa ficou absolvido o seu cadastro limpinho no registro. Maria, não se ria, senão eu começo a rir também. E depois ralham comigo. Diga. Não, agora vamos saber como é que vai ser com o Primeiro-Ministro. Está bem, o Primeiro-Ministro não foi o caso da fruta. Não foi a Federação Portuguesa de Futebol que o elevou, que o veio elevar. Então. Foi a Pinta Costa. Agora o Primeiro-Ministro não se lembra. Eu casei há 52 anos e lembro quanto meu marido ganhava nessa altura. Eu lembro-me quanto ele ganhava depois, quanto é que ele era aumentado todos os anos, porque na profissão dele era assim. E será que ele não se lembra? Então ele vai ao cepo das coisas, se ele ainda estiver, do banco, e veja, isto é um escândalo. Ele não precisava de ele devia se demitir neste momento para a sua reputação. Sim.
para a sua boa reputação, porque ele neste momento está ilibado, primeiro demitia-se, depois iam ver como é que estava e depois então entrava novamente. Agora, assim temos um... Maria, já percebi que era a Ministra das Finanças aí da sua casa quando casou e fez muito bem, sabia quanto é que seu marido ganhava. Geria a minha casa, tinha que gerir. Então, exato, era a Ministra da Economia e Finanças. Eu e muitas. E nós continuamos também, Maria. Eu tenho 73 anos. E nós continuamos também. E será que lá há tão pouco tempo não se lembra quanto é que ganhava? Obrigada, Maria. Teve uma branca. Um beijinho, Maria Gomes. Muito obrigada. Bom dia. Continuamos a ter esses pelouros lá em casa. Há quem não os queira aceitar, mas pronto. Nós pedimos admissão e depois ninguém aceita a nossa admissão. Não acontece. Ruth, bom... Sobre os enfermeiros, é verdade que há bons e maus profissionais em todas as profissões. Eu já agradeci aqui publicamente, eu recorro sempre ao Serviço Nacional de Saúde e à dedicação, quer desde a maternidade Alfredo da Costa, há 30 anos atrás, do meu primeiro filho, até ultimamente agradeci ao pessoal do Hospital Castelo Branco e ao Hospital de Santa Maria, todo o zelo que tem com as pessoas, e não é por ser ou não conhecido, ninguém conhecia. É verdade que há pessoas que têm duplo emprego, pessoas, neste caso, enfermeiros, e que faz com que, muitas vezes, a sua atenção e o seu possa ser adulterada, não é? O cansaço, que é um cansaço natural. Certo. É verdade, nós, quando a questão surgiu do duplo emprego, creio que colocada pelo Ministro da Saúde, demonstramos na altura que o duplo emprego de há 6 anos a esta parte é uma realidade cada vez menor por uma razão muito simples. Há efetivamente um desemprego galopante na enfermagem, cerca, pelas contas, 8.000 enfermeiros estarão desempregados, e isto faz com que não haja espaço no mercado para o tal duplo emprego. E há aqui outro fenómeno, que as unidades privadas estarem a apostar cada vez mais em quadros fixos. Se observarmos os relatórios de contas e de produção das unidades privadas, vemos que elas estão... Que já deixaram de fazer serem a peça só o part-time. Não, elas estão a entrar numa lógica de funcionamento 24/24 e querem fixar as equipas e desenvolver essas equipas. E, portanto, a questão do duplo emprego coloca-se cada vez menos do que se colocaria, por exemplo, se estivéssemos a falar há 10 anos atrás... No Serviço Nacional de Saúde. Depois, há ali umas questões referidas por o senhor que ligou muito interessante. Eu, se calhar, dava-lhe só uns dados para ficarmos em perspectiva. Alberto, exatamente. Só para termos em perspectiva, quando refere que ganha muito, eu vou-lhe dar o caso concreto de um colega com quem ontem me cruzei. Ele estava a sair do turno da noite e estávamos, por acaso, a trocar... Tínhamos recebido o vencimento há pouco tempo, estávamos a trocar números. Ele diz, pois, eu estou aqui há 14 anos... estou a trabalhar por turnos, levei os meus 967 euros para casa. Portanto, 14 anos, turnos, 967 euros. Se quisermos comparar com o salário mínimo nacional, mas eu acho que não deve ser essa a referência para a natureza do trabalho que estamos a fazer, não é? Sim. E, portanto, isto é a realidade, é transversal e, além disso, é preciso não esquecer que tínhamos... Como a maior parte da função pública, as 35 horas depois passaram para as 40, sem o acréscimo percentual equivalente. Exatamente. Não é? Portanto, isto é factual. E depois só aquela curiosidade... Do café, que era exatamente onde eu queria pegar. Há uns tempos atrás nós contávamos uma piada de um administrador que passa numa unidade de cuidados intensivos e diz tantos enfermeiros, é quase um enfermeiro por cama. Pois é, senhor administrador, está na altura da passagem de turno. Os que estão a sair estão a dizer, ou estão a entrar, como é que é o estado dos utentes. É natural que estejam assim tantos. Isto do café é aquele clichê que as pessoas às vezes gostam de utilizar e, portanto, eu depois posso responder com conhecimento de causa ao senhor. A maior parte, como todos os profissionais, têm direito à sua hora à pausa para comer. E não é assim, fazer pausas mesmo? Exatamente, para descansar. Claro. Eu convido o senhor a ir fazer um turno comigo ao meu hospital e ver se temos pausa para comer ou se só conseguimos parar no final do turno. Exato. Porque com macas, com trabalho acrescido, com tudo mais,
com as dotações inseguras, lá está a falta de recursos humanos, não há tempo para fazer pausas. E é fundamental, como é óbvio, as pausas, e como é óbvio, é um trabalho extenuante e é verdade, eu já assisti algumas reuniões da passagem de turno em que tem que saber, Alberto Almeida, muitas vezes num café, no meio de um café, o que é que se passa com o doente A, B, C, D, porque não nos devemos, ou espero bem que todos eles façam isso, não se fiam apenas naquilo que está escrito na ficha. Não é, Bruno? Claro. Vamos já falar deste livro, Banco Bom e Banco Mau, mas antes disso, João Jorge, a nossa ilha mais bonita, Faial. Bom dia, Paula Magalhães, bom dia. Bom dia. Bom dia à Ruth. 3 minutos, dou-lhe 30 segundos hoje. Obrigado. Bom dia, Ruth Vasco, bom dia ao Bruno da Ordem dos Enfermeiros, bom dia a todos. E vou ser rápido dentro do possível. Eu já estive dentro muitas vezes, juntando tudo a dar uns 4 ou 5 meses, e nunca tive, nem nunca necessitei ter um enfermeiro ao pé de mim a noite toda. Mas cada vez que eu tocava lá no parafuso, aparecia logo uma enfermeira ou um enfermeiro. Pois é, esteve em Coimbra a ser operado, exatamente. Estive em Coimbra, Paula Magalhães em 89, 2 meses. E agora? Mais 4 semanas. E já tive pedaços assim de semana e 2, infecções dos olhos e coisas do género desagradáveis. E sei que cada vez que eu tocava no parafuso aparecia um enfermeiro ou enfermeira. Eu não sei se eles estavam dormindo ou não. Se estavam dormindo, estavam dormindo em pé porque eles chegavam cá em 3 segundos. Portanto, o que eu acho que não devia ser feito era tal, que eu já falei muitas vezes, das tais empresas de engajar, em toda a acessão da palavra, engajar enfermeiros e médicos. Isso não devia existir. Eu já fui a uma clínica privada uma vez toda, em Coimbra, não vou dizer o nome, mas paguei 100 euros. Eu creio que 50 euros era para aquele sofá muito bonito, mas o sofá ficou lá. Eu não o trouxe comigo. No Hospital da Universidade de Coimbra é um banquinho, dá bastante, e não vou ali me deitar, que eu não tenho sono tanto como isso, que preciso me deitar num banco. Portanto, as poltronas custam talvez 50 euros, eu paguei 100, deve ter sido a poltrona e talvez 20 para o enfermeiro e 50 para o médico. Portanto, acho que isso do Serviço Nacional de Saúde é uma atrapalhada, porque eles estão engajando para as clínicas privadas. Simplesmente isso. Também sobre o... Agora já não lhe dou mais tempo. É rápido, Dona Paula. Não. Há dias o Ministro da Educação... O Paulo Macedo, sim. Fez aquele teatro, parecia que estava ali numa cábula, com a cabeça trancada no papel, depois fez sinal aos seus comparsas para as palmas, até acordou, alguns estavam dormindo. Não se faz aquilo, ensaia-se aquilo melhor. Bom dia, obrigado. João Jorge, um abraço. Obrigada. Ruth Sousa Vasco, banco bom, banco mau, porque devemos deixar falir alguns bancos, salvar outros e como evitar que percam o nosso dinheiro. E depois tem uma citação fantástica do Henry Ford que diz: se as pessoas soubessem como funciona a banca, existiria uma revolução antes da manhã do dia seguinte. É verdade, não é? É provável, pelo menos, é provável, porque o negócio dos bancos é extraordinariamente simples e tornou-se aparentemente a coisa mais complexa possível, porque também não foi por acaso, ou seja, convém, há aliás um economista, o Galbraith, que diz um tema engraçado, que é uma situação dele também engraçada, que é, não é por acaso que se tornou tão complicado, porque as pessoas, o nosso cérebro tende a rejeitar coisas que, sendo tão simples, nos pareceriam quase impossíveis de acontecer da forma como acontecem. E no caso dos bancos, é isto que tem acontecido. Basicamente, nós deixámos de entender qual é que é o negócio, deixámos de perceber exatamente para onde é que vai o dinheiro e passámos, sobretudo nos últimos anos, a ser todos uma espécie de figurantes de uma novela, porque as palavras-chave... Mas de uma novela dramática para a nossa parte e para o país, não é? Que tem palavras como perdão, salvação, resgate, os bons, os maus, ou seja... Privatização, ou nacionalização... Sim, mas isso, apesar de tudo, é mais financeiro. Sim, exatamente. É um livro que eu vou ler com toda a atenção. Acabou de sair Banco Bom, Banco Mau, de Ruth Sousa Vasco, uma jornalista ligada à economia. Como é óbvio, qual é? Dinheiro Vivo? Não, eu estou no Portal Sabe. Portal Sabe, claro está. Ruth, sucessos também para o Portal Sabe. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigada. Bruno Gomes também. E... a Ordem dos Enfermeiros, que vai dando notícias, faz favor. Muito obrigada. Obrigado. Discurso Direto fica por aqui e é o José Carlos Araújo que atualiza toda a informação. Continua connosco às 3 da tarde. Discurso Direto para falar do aumento do salário mínimo nacional. Conto consigo.